Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Catarine, do Educar com Sapiência, e nós estamos dando sequência aqui ao nosso projetinho a nossa minissérie sobre as atitudes para uma educação que floresce. Antes de entrar no assunto de hoje, eu queria comentar, porque assim, tem duas perguntas, né, mais técnicas, digamos. Quem foi que me perguntou sobre o Telegram? Ana Clara. Então, se você quer receber o aviso de cada vídeo que eu coloco aqui, ou os áudios, porque às vezes você quer ouvir, né, pelo celular, ao invés de assistir o vídeo, tem um canal de transmissão lá no Telegram, que você se cadastra e quando você entra, inclusive, você já acessa tudo que eu coloquei ali. É só você, aqui na descrição do vídeo eu coloquei ontem, não estava funcionando porque eu esqueci uma partezinha do endereço, mas agora já está, tá bom? É só clicar lá que você consegue se cadastrar. É claro, tem que instalar o Telegram, né, gente? Mas é bem legal, eu tô achando muito melhor do que o WhatsApp em algumas coisas, então está lá, tá bom? Aí a Monique perguntou sobre os vídeos do projeto Sônia Carson, os vídeos não, os áudios, né? E aí, eu achei essa uma boa pergunta porque alguém já tinha me perguntado também. O projeto Sônia Carson, gente, ele foi feito, para quem não sabe, no final do ano passado, início desse, né? Porque nós tínhamos uma maratona dentro do curso da academia, a gente tinha o curso Ensinar a Estudar, que agora é Academia, né? Educar com Sapiência. E eu fiz uma maratona para o pessoal conseguir assistir num determinado período de tempo. E aí eu criei esse projeto Sônia Carson, que eram os áudios mais inspirativos, digamos assim, né? O curso era mais técnico e esses áudios mais da parte de questões que a gente precisa lembrar da nossa vida como educadores. Então eu ia tirar assim que nós terminamos, porque era um projeto fechado para o pessoal do curso que eu abri para todo mundo, né? Essa outra parte. E eu acabei deixando lá, porque as pessoas estavam assistindo ainda, né? Ou ouvindo. E acabei deixando lá. Só que agora, no final do ano, quando a gente começou a reestruturar tudo aqui no Educar com Sapiência, eu pensei, bom, preciso reorganizar esse canal aqui que está parado, né, sem os vídeos e sem tudo. E aí eu tirei para organizar certinho. Então, por enquanto está fora, os áudios estão fora, né, daquele projeto, porque não era a intenção deixá-los mesmo no YouTube. Mas tenho Conversas para um Café, que depois nós vamos continuar, tem 8 áudios lá, depois nós vamos dar sequência. E tem também o projeto Virtude do Mês, que no momento eu estou mandando por e-mail. Então, se você quer participar desses projetos, é só você ir lá e se cadastrar. Lá no blog, no site, tem a área, né, para você se cadastrar para receber os e-mails. Lembrando que, gente, eu esqueci de falar isso no vídeo de ontem, nós vamos ter uma gincana aqui ao longo dessa série, valendo um prêmio para 2020. E eu vou contar depois, só que eu vou explicar isso não no vídeo aqui, tá? Porque o vídeo vai ficar, esses vídeos vão ficar aqui no canal. Eu vou explicar lá pelo e-mail, ou também pelo Telegram dá para eu explicar. Então, se você não é cadastrado em um desses dois, no e-mail ou no Telegram, se cadastra lá. Porque nós vamos ter uma gincana que você vai precisar prestar atenção em algumas coisas aqui nesses vídeos que nós colocaremos, dessas 7 atitudes aí. E, enfim, depois vocês vão ficar sabendo por lá, tá bom? Bom, e aí aí eu já queria entrar no assunto aqui, né? Ontem eu falei sobre a questão de que uma atitude necessária, se você quer trabalhar por essa educação que floresce, é essa de você saber definir primeiro onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, depois você vai atrás das estratégias, metodologias, qual caminho você quer escolher. E eu queria dar um exemplo, porque eu perguntei ontem, né, 3 características principais que você queria desenvolver na vida do seu filho, assim, ao longo dos anos. Eu queria dar um exemplo aqui, 2 exemplos. A Aline colocou uma das características, ela comentou aqui no YouTube que seria autocontrole emocional. Então, ela disse essa questão de conseguir, né, lidar com as próprias emoções. Isso é uma coisa muito fundamental, nós sabemos, né? Uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela vai ter problemas ao longo da vida.
E aí a gente já pode pensar assim, tá, agora que ela tem esse objetivo, o que ela vai levar em conta quando ela escolher as estratégias? Então, por exemplo, digamos que ela está lá pesquisando ideias e ela começa a ver algumas ideias de autoexpressão. O importante é a criança expressar o que ela sente. Então, aquelas pinturas que você joga tinta para todo lado, ou aquelas atividades que a criança vai falar e vai se expressar, enfim. Existe muito hoje na pedagogia moderna essa coisa da importante é a criança se expressar e falar e tal. Eu não tô falando de expressão assim, oral, isso é uma habilidade importante mesmo de se trabalhar, mas eu digo essa coisa de supervalorizar a expressividade da criança. Se a Aline já tem em mente que uma das áreas que ela quer trabalhar com os filhos ou com o filho é a questão de autocontrole, quando ela ver essas estratégias aí de, sei lá, vamos valorizar, eu quero que meu filho se expresse, isso não vai nem encantar ela. Ela não vai ficar assim, será que eu devia fazer isso? Não vai, porque ela já sabe onde ela quer chegar e ela sabe que se ela quer trabalhar autocontrole, ela precisa trabalhar muito mais com atividades que ajudem o seu filho na concentração, na autorregulação, né, aquelas funções executivas que a gente fala, controle inibitório e tal, né? Ou, sei lá, o autocontrole mesmo, ou da ira, ou do choro, enfim. Então percebam como que quando a gente define o objetivo fica muito mais fácil você não ficar atrás de todas as estratégias e ideias que você vê. A Agatha colocou, por exemplo, um dos objetivos de trabalhar o empreendedorismo, que é algo que hoje em dia nós sabemos que é muito importante. E aí você pensa assim, imagina a Agatha lá procurando atividades e ideias, e aí surge alguma coisa e ela fala, gostei dessa ideia, vou fazer aqui em casa. Só que é um tipo de atividade ou de metodologia que trabalha muito voltado para a ideia da criança se tornar dependente dos pais. A pessoa tem que estar ali do lado naquela atividade, fazendo, enfim. Ou digamos que ela vê alguma coisa desse pessoal que foca muito no... como é que é o nome daquele negócio? Da afetividade lá, que você tem que gastar muito tempo com seus filhos e se doar e tal, e não sei o quê. Como ela já tem em mente que ela quer que o filho... Vocês sabem, o que uma pessoa precisa para ser empreendedora? Um monte de coisa. Principalmente se virar sozinho. Não dá para você ser empreendedor se você é uma pessoa dependente, que tudo você quer que outros resolvam por você. A base do empreendedorismo é se vira, né? Essa é a lógica, você caça o que você vai fazer e você sai atrás. Você tem que aprender tudo que tem a ver com aquilo ali, você tem que... Empreendedorismo não é igual ser empresário, né, gente? Ser empresário, você tem ali uma empresa onde cada um tem a sua função e você só organiza. O empreendedor, em geral, ele começa sendo aquele que faz tudo, né? Depois ele vai, enfim, desenvolvendo, mas a princípio é isso. Então imagina quando a Agatha vê essas atividades assim, que ela já percebe, isso aí vai trabalhar demais dependência da criança. E se eu tenho em vista que ele seja alguém que vai trabalhar por conta, vai gerir os seus negócios, eu já tenho que começar desde cedo a trabalhar autonomia, a iniciativa para projetos, assumir as consequências. Então percebam como fica mais tranquilo quando você já sabe o objetivo final que você tem, ou o propósito final, você não se deixar levar. Por que eu estou dizendo tanto isso aqui nessa série de vídeos? Porque uma das coisas que as pessoas mais falaram na pesquisa que eu fiz sobre planejamento do ensino familiar, aquela pesquisa para o curso, foi a questão de se sentir perdido em meio a tantas informações. Então eu estou tentando aqui mostrar para vocês assim que se você não quer se sentir perdido, tudo começa por você saber definir o seu propósito. E a segunda coisa é essa que nós vamos falar hoje, que é você, além de ter bem claro qual que é o seu objetivo, você ter bem claro que existe um perfil específico de cada família, ou de cada professor, de cada ser humano, e você precisa descobrir o seu.
para não viver, e aí a atitude que atrapalha aqui do jardineiro lá, né? Você viver se comparando com os outros. Isso aí é um grande problema. É sobre isso que nós vamos falar agora. Imaginem, não sei se vocês conhecem a cidade de Santos, eu estudei lá, e lá a gente tem o Jardim da Orla da Praia. Eu gosto muito porque eu morava em Praia Grande, que só tinha o calçadão, né? Então Santos era muito mais bonito você ir lá ver o mar no meio daquela coisa toda organizadinha, né? Aquele paisagismo. Então eu gostava muito gosto ainda, né? Do Jardim da Orla da Praia de Santos. Mas eu também gosto muito do Jardim Botânico aqui de São Paulo, muito mesmo. Agora imaginem vocês que alguém me diga assim, qual jardim é melhor, o Jardim Botânico ou o Jardim da Orla? A tendência seria, por exemplo, se eu estivesse comparando, né, como eu me sinto, a tendência seria, eu acho que o Jardim Botânico. Só que paramos para pensar nisso aí. Por que eu vou comparar dois jardins tão distintos? Porque, imaginem, o propósito do Jardim da Orla da Praia de Santos é um. O propósito do Jardim Botânico é outro. As características de ambos são muito diferentes. Se eu estivesse na orla da praia querendo ver o mar, o Jardim Botânico não ia me facilitar em nada se existisse um Jardim Botânico ali. Porque eu não ia enxergar o mar, né? A ideia ali é você estar num lugar aberto, com flores e tudo mais, com as plantas, mas que você está ali para apreciar o mar. Já se você trouxesse o jardim lá da orla aqui para São Paulo e colocasse ali onde é o Jardim Botânico, não ia ter graça. Talvez teria em outro contexto, né? Mas enfim, a lógica, gente, é que assim, se você vive se perguntando o que é melhor em matéria de metodologia ou de perfil, digamos, você cai em um buraco assim, daqueles que machuca e é difícil sair de lá. A ideia é, a gente precisa na nossa vida saber quem nós somos, antes de tudo. Isso não é só em matéria de educação, não. Eu trabalhava isso desde as crianças, assim. Questão de identidade. É muito, muito importante a gente saber bem claro na nossa mente quem eu sou. Eu trabalhava muito com as crianças, assim, a coisa do quem eu sou diante de Deus, para não ficar correndo com isso de ficar olhando para quem os outros são. Com a criança eu acho que é mais fácil a gente lembrar disso, né? Mas vamos trazer para o nosso assunto aqui, né? Nós estamos falando de planejamento do ensino e tudo mais. E eu sei que é um veneno, assim, a gente ficar comparando nossas atitudes e atividades com as atividades de outras famílias que estão envolvidas nessa área de educação dos filhos mais intensamente, né? Então, digamos assim, você está lá observando as suas inspirações e tudo mais, e você começa a ver o pessoal falando muito sobre ensinar inglês desde pequenininho. Pois bem, e aí tem todos os argumentos para isso, né? Inglês é uma língua fundamental, a criança tem que saber. Tem aquele argumento que não é bom de jeito nenhum, que é assim, tem que ensinar inglês desde pequenininho, porque é a idade mais tananã. E aí você vai nessa, você acredita nisso, que se você não ensinar inglês desde que a criança é bebê, você está tirando a oportunidade dela, enfim. Mas nós sabemos que inglês é importante, certo? Então mesmo que você não esteja aí pensando, ai meu Deus, preciso e tal, você sabe que é importante. Só que vamos considerar o seguinte, você não fala inglês, não teve a oportunidade até hoje de estudar. E você não tem como contratar, no momento, um professor de inglês ou colocar seu filho num curso de inglês. O que você faz? Você vai passar a sofrer porque, meu Deus, eu deveria. Ou você vai pensar assim, peraí, deixa eu analisar qual é o perfil da minha família. Qual que é o momento em que nós estamos hoje? Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho 2 amigas que estão morando fora aqui do Brasil. Uma delas foi morar na Inglaterra.
lógico que para ela, hoje, é essencial ela estudar inglês e a filha, obviamente, né? A filha não precisa nem estudar inglês porque ela está numa escola em que só se fala inglês, então ela vai aprender. Mas por que ela tem que estudar inglês agora? Porque ela está morando num país onde só se fala inglês. Até para ir ao médico ela precisa saber inglês. Bom, eu tenho uma outra amiga que está morando na Espanha. E ela era estudante do inglês porque ela dava aula de inglês aqui no Brasil. Então sempre teve como foco, preciso melhorar o meu inglês, a pronúncia e tal. Só que agora ela está morando num país de língua espanhola. Qual que é o momento dela? Ela precisa aprender o espanhol. Espanhol, a gente acha que todo brasileiro sabe falar espanhol e aí a gente descobre que não é bem assim, né? Então por que ela está estudando espanhol e não inglês? Porque, gente, ela está morando num país onde, né, se fala espanhol. Ela tem, até para ajudar os filhos, até para, sei lá, no mercado também ela tem que ter o domínio do espanhol. Então, ela vai se desesperar por não estar aprendendo inglês? Às vezes ela se desespera, mas aí ela precisa lembrar que o momento agora é o espanhol. Então, eu acho que eu queria que vocês considerassem algumas coisas, assim, que eu tenho aprendido na minha vida com relação a isso de traçar os planos, né, que nós temos. Primeira coisa, qual é o momento que a sua família está vivendo hoje? Por que isso é importante? Como diz a Bíblia, há tempo para todo propósito debaixo do céu, certo? Digamos que você é uma pessoa solteira. Você está com foco nos seus estudos agora. Então você está atrás de faculdade, de tudo isso, certo? Ou até de cursos, né, de aperfeiçoamento, enfim. Tudo bem. Aí digamos que você se casa e você ainda está lá na sua vida e chega o primeiro filho. Você vai ficar desesperada porque você não pode estudar, fazer uma faculdade, sendo que o seu momento agora é o dos filhos? Não vai. Por quê? Porque você já sabe que há tempo para todas as coisas. Geralmente, se você tem filhos pequenos, o seu momento, a sua prioridade é o cuidado e a educação daquelas crianças. Quando elas crescerem, aí você vai poder retomar e você não vai ficar angustiada, porque você pensa assim, o tempo vai, cada coisa na sua hora. Eu não vou ficar me comparando com quem ainda está solteira, ou quem já os filhos já se formaram e a pessoa agora está investindo nos estudos de novo, ou em uma carreira, enfim, né? Por que eu não vou ficar desesperada? Porque esse é o tempo que aquelas pessoas estão vivendo, não é o meu. Ou vice-versa, né? A pessoa está no tempo, digamos, o meu tempo, né? Não tem filhos ainda. E eu vou ficar desesperada por isso, porque eu queria já estar vivendo isso que essas pessoas estão vivendo. Não vou? Por quê? Porque há um tempo para todas as coisas. Uma família que esteja, os filhos já, sei lá, na idade do ensino fundamental, está tudo encaminhadinho já. Digamos que essa família decide se dedicar a um tipo de trabalho, assim, ou trabalho de uma empresa, ou um trabalho de servir, como algumas famílias que vão até para trabalho missionário, assim. Tudo bem, porque esse é o tempo, certo? Você não está mais angustiado com a educação inicial ali das crianças, que até, sei lá, seus 10, 12 anos exige tanto da pessoa. Agora as coisas já estão encaminhadas e você pode, a família, desenvolver um novo projeto. Agora o nosso tempo é esse aqui. Então, assim, qual é hoje o momento em que a sua família está? É o momento de se dedicar à criação das crianças? É o momento, não, já passou isso, agora nós estamos no momento de investir nos nossos estudos ou no nosso trabalho? Ou é o momento de servir outras pessoas? Já aprendemos muito e agora queremos nos dedicar a compartilhar isso, servir. Eu vejo muitas famílias angustiadas em fazer algo pelos outros,
sendo que este é o momento de primeiro dar conta ali da sua família. Isso é muito comum. A gente não tá dando conta da nossa vida. Todo mundo que pergunta, ai, eu tô atribulada, tô atordoada, mas a gente quer fazer alguma coisa para resolver os problemas das outras pessoas. Isso é muito comum. Eu vivo fazendo isso e aí eu tenho que voltar e pensar, calma aí. A gente tem que, né, servir é algo que a gente serve o tempo todo, mas me envolver num projeto quando eu não estou dando conta nem de administrar a minha vida aqui, isso seria um problema. Então, essa é a primeira pergunta, para você entender assim, quem é a minha família hoje? Segunda pergunta, qual o perfil da minha família? Quero dizer, quais são os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos? Por exemplo, a minha área sempre foi muito de linguagem. Também, né, história, artes, são áreas que depois, consequentemente, eu fui desenvolvendo bastante, mas a área de exatas eu sei o bastante para ensinar, porque eu sou professora, obviamente, mas não é uma área que eu domino e que eu tenho facilidade. Então, se eu tivesse hoje que ensinar meus filhos, eu ia ficar desesperada por, eu vejo aquelas mães que dão super aulas de matemática e eu estava aqui pensando em contratar um professor, um tutor específico só para isso. E aí você vai se sentir mal por conta disso? Claro que não. Por quê? Porque você domina a área de linguagem. Claro, você vai, na medida do possível, aprender essa outra área, mas você não vai ficar angustiada, eu deveria saber tudo. Você vai ficar tranquila. Esse não é o meu ponto forte, então aqui eu preciso de ajuda. Meu ponto forte é esse aqui, eu mando bala. Como muitas pessoas das famílias homeschoolers fazem, né? O pai é quem dá aula de matemática, física, química, porque ele já trabalha com isso, e eu fico com as aulas mais de linguagem, humanas e etc. Então, esse é uma das questões. Qual é a terceira? Qual é a filosofia da sua família com relação ao que é educar uma criança? Porque se você, digamos, acredita que o propósito final da educação é criar uma pessoa temente a Deus, você não vai ficar se comparando com famílias que claramente o propósito delas é, preparar uma criança para o mercado de trabalho ou formar gênios. Tem muita gente que se preocupa assim, como se a nossa vocação fosse formar gênios, né? Então, por que você não vai se preocupar? Porque você percebe, a gente tem que ter esse raciocínio, gente, quando a gente olha para aqueles em quem nós nos inspiramos. O que está por trás ali? Claramente essa pessoa tem um propósito X com relação aos seus filhos. Não é o que ela diz, é o que ela faz que mostra pra gente, certo? Então pronto, se esse não é o meu propósito, por que eu vou ficar me comparando e angustiada porque eu não estou fazendo essas coisas especificamente? Então, uma outra coisa, quarta pergunta que eu acho que vocês precisam fazer. Qual é o seu perfil de ensino? Digamos que você não tem, por alguma razão, não desenvolveu talentos manuais. E aí você começa a se angustiar porque você vê famílias que trabalham aqueles projetos de arte maravilhosos. Ou vice-versa. Você tem um grande talento nessa área, manual e artística, mas você não desenvolveu, a parte de música. E você vê famílias fazendo projetos musicais assim maravilhosos. Então, percebam, gente, que quando você considera esses fatores, você entende assim, peraí, Deus nos criou como pessoas diferentes. Deus nos criou com propósitos diferentes. E existe uma razão pela qual eu tive a formação que eu tive. Eu sempre considero isso. Por que eu tenho a história que eu tenho? Porque Deus quis assim. Existe muito que eu quero aprender? Existe. E eu vou aprender, porque eu amo isso, de aprender e melhorar cada vez mais. Mas hoje eu vou focar naquilo que é o momento que eu tenho hoje. Aquilo que é o meu propósito, a minha vocação hoje. E não vou ficar me comparando com as outras pessoas. Aliás, quanto menos eu olho para as outras pessoas, mais eu consigo me manter firme naquilo que é o meu propósito. Então, essas são as 4 perguntas que eu acho que você poderia sentar e escrever num papel para você começar a
refletir sobre isso. Relembrando a primeira, qual é o momento da sua família hoje? A prioridade de vocês qual é? Como família mesmo, dos pais especificamente eu tô falando, né? Que fase da vida vocês estão? Segunda, qual é o perfil da sua família? Seus pontos fortes e seus pontos fracos em matéria de formação, ensino. Terceiro, qual a filosofia e as prioridades de vocês com relação ao tipo de pessoa que vocês querem formar, o seu propósito final. Quarto, qual é o seu perfil de ensino? Quais são as habilidades que você já tem que você pode usar para ensinar e quais são aquelas áreas que você não domina e não dá para você usar essas estratégias de ensino. Então, dito isso, depois de vocês fazerem essa reflexão, eu acho que a gente vai começando a caminhar cada vez mais para tornar mais claro o projeto, ele vai surgindo. Depois a gente vai, né? Até no curso a gente vai falar de questões bem mais estratégicas e técnicas para quem vai desenvolver. Tava com saudade, gente, do helicóptero passando, tá aí. Desenvolver esse projeto. Mas percebam como isso vai tirando aquela neblina e vai tornando mais claro pra gente o caminho que nós vamos escolher. É claro, não vou pedir para vocês escreverem aqui nos comentários todas essas questões, mas escolha uma para você escrever aqui. Você pode escrever qual o momento da sua família hoje. Hoje meu foco é os filhos pequenos. Não, hoje meu foco é o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Hoje meu foco são os estudos. Qual o momento, né, que você está? Ou qual é o seu perfil? A minha facilidade é com tais áreas e eu não tenho facilidade em tais e tais áreas. Deixem aí pra gente poder conversar depois, tá bom? E aí na segunda-feira nós teremos provavelmente mais um ou mais 2 vídeos aqui da nossa série e vamos caminhando para tentar trabalhar essas questões iniciais até antes do curso que vem por aí, na semana que vem, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até mais.